Olá, telespectadores do nosso Talk Web Show. Sejam bem-vindos ao Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir este tipo de câncer, o câncer de pele, que é classificado como o tumor de maior incidência no Brasil. Portanto, em nosso episódio de hoje, nós convidamos o Dr. Everson Leite, médico dermatologista e preceptor do Programa de Residência Médica deste Hospital Universitário. Dr. Everson cursou graduação em Medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e residência médica em Dermatologia na Universidade de Brasília. Dr. Everson, que satisfação tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, a esse nosso projeto. Muito obrigada por sua disponibilidade em contribuir com o nosso projeto, especificamente neste mês que é dedicado à conscientização sobre o câncer de pele. Nós agradecemos, em nome do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da UFAL, pelo espaço disponibilizado por vocês para falar um pouco sobre a nossa campanha, que é uma campanha que foi promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, sede nacional, há muito tempo, mas desde 2014 que intitulou-se Dezembro Laranja. Laranja em alusão ao sol, à exposição, à radiação. E dezembro porque é exatamente nessa época em que as pessoas se expõem mais à radiação ultravioleta. Por causa das férias escolares, por causa das férias do trabalho, então as pessoas se expõem mais. E com essa preocupação dessa exposição sem medida, a Sociedade Brasileira de Dermatologia então lançou em 2014 a proposta do Dezembro Laranja. Exatamente como você falou, para conscientizar a população dos riscos de uma exposição à radiação ultravioleta e a forma de como se proteger, evitando assim o câncer de pele. É interessante, e justamente neste mês de dezembro, que é justamente marcado pelo início do verão. Exatamente, então, exatamente. É bem interessante, a escolha desse período. Foi bem pontual. Bem pontual. Então, doutor Everson, inicialmente, como é que a gente pode definir o câncer de pele? E qual a sua classificação? O que é que o senhor pode nos apresentar nesse sentido? O câncer de pele é uma lesão, em geral, que surgiu e que tem um crescimento progressivo. Ao longo do tempo ele pode sangrar, formar uma ferida. É uma ferida que não cicatriza em torno de 4 semanas. Pode ser um caroço avermelhado, com a superfície brilhante, com sangramentos fáceis. Pode ser uma ferida recoberta por uma casquinha, uma crosta. Ou pode ser inclusive uma pinta ou um sinal que sofreu alterações ao longo do tempo. O sinal modificou sua cor, ficou mais elevado, surgiu sangramento, algum ferimento no sinal. São características que podem apontar um câncer de pele e por isso deve ser examinado pelo especialista para afastar a possibilidade de um câncer de pele. Certo. Então, por isso a importância dessa presença do profissional dermatologista acompanhando esses indivíduos justamente para identificar essas características que podem realmente se referir a uma lesão. E nesse contexto, doutor Everson, quais seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele? E isso eu poderia indicar uma parcela da população que teria uma maior predisposição para desenvolvimento? Essa é uma pergunta bem curiosa, porque o que chega no nosso ambulatório são aquelas pessoas mais idosas, de pele clara, de olhos claros, cabelos claros, que têm um maior risco de câncer de pele. Pacientes mais idosos, pacientes que trabalham onde tem uma exposição à radiação ultravioleta maior, como agricultores, como profissionais que lidam com trabalhos que se expõem, até mesmo esses informais, os ambulantes, entende? Carteiros, os policiais, enfim.
várias pessoas que se expõem ao sol ou até pessoas que se expõem a produtos químicos em indústrias, por exemplo, de óleo, e vários tipos de indústria. Então são pessoas que realmente têm um fator de risco maior. Certo. Mas todos nós poderemos ter câncer de pele. Certo. Ok? Tem um fator genético, o fator hereditário também, que tem um fator marcante, né? Que pode favorecer aí o aparecimento do câncer de pele. Mas todas as pessoas em geral podem ter o câncer de pele. Certo. É importante, né? A gente ter conhecimento desses principais fatores de risco, mas os cuidados são extensivos à população em geral. Em geral, exatamente. Certo. E considerando a relevância deste tema, que realmente os cuidados devem ser extensivos à população em geral, como o senhor já mencionou, o que o senhor pode citar como as principais medidas de prevenção? Quais os principais cuidados que devem ser adotados pela população em geral em vistas da prevenção desta doença? Principalmente evitar a exposição solar sem a proteção. Certo. Quando a gente fala em medidas protetivas, a gente não só fala apenas na utilização do filtro solar, do protetor solar, mas medidas protetivas contra o câncer de pele abrange não só o uso do protetor solar, mas respeitar o horário de exposição ao sol. Certo. Evitar aquele horário de 10 até as 15 horas, 16 horas, né, seria uma medida. Utilização de roupas que possam proteger sua pele, camisas de manga comprida, chapéus ou bonés, ficar embaixo de sombrinha, né, o guarda-sol, de preferência de lona, porque esses guarda-sóis de nylon não são indicados, porque consegue ultrapassar cerca de 95% da radiação ultravioleta. Os sombreiros, né, ou os guarda-sóis de lona conseguem bloquear pelo menos 50%. Tomar bastante água para hidratar sua pele, para evitar as queimaduras solares. Que mais poderia ser? Usar o protetor labial, que a gente esquece muito do protetor labial. Enfim, são várias medidas que a gente pode tomar para evitar realmente a exposição direta. Uma coisa bem interessante também, que a gente vê atualmente, e o Brasil é radicalmente contra e proibiu, é a utilização de câmaras de bronzeamento. Certo. Então, essas câmaras de bronzeamento, né, elas são proibidas no Brasil, na legislação atual, porque é considerada como um fator de risco para o câncer de pele. Certo. Tá. Então, evitar esse tipo de procedimento seria interessante. Perfeito, doutor Ederson. Só uma possível dúvida que o telespectador pode apresentar é em relação ao uso de camisas UV, de manga longa. Essa camisa UV com proteção substitui o uso do protetor solar? Absolutamente, de maneira alguma. O que a gente recomenda é que o paciente proteja, use o seu protetor solar, de preferência um fator de proteção solar acima de 30. Certo. E como medida adicional é utilizar a camisa, até mesmo porque essas camisas que têm o fator de proteção inserido na sua trama, na sua malha, certo, com o tempo e com as lavagens sucessivas, esse fator vai diminuindo. Acaba se perdendo a eficácia do produto. Certo. Então, o ideal, e a gente recomenda sempre, é a proteção com o fator de proteção solar, do filtro solar de 30 ou acima de 30, né? E a utilização realmente de roupas, porque aí você tem uma proteção física, certo, e uma proteção química. Certo. Então seriam medidas adicionais, né? Sim, dando-se sim, sempre prioridade ao uso do protetor solar. De forma correta. Aplicação correta, por exemplo, diretamente à pele. O protetor solar deve ser utilizado sempre meia hora antes, certo, e reaplicado a cada 2 horas, pelo menos, ou após uma sudorese excessiva, após um banho de mar, um banho de chuveiro, um banho de piscina durante a exposição, ou alguma caminhada, pelo menos a cada 2 horas. A quantidade é 1 colher de chá na face e 3 colheres de sopa no corpo inteiro. Então, a quantidade também é muito importante. Mas eu vou levar 1 colher de chá para uma praia? Não vou. Então, o que é que a gente recomenda? Uma aplicação dupla. certo,
Então você aplica uma vez e imediatamente após a aplicação, você reforça com a segunda aplicação. E com isso você tem uma cobertura com um protetor solar maior. E a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Perfeito. Excelente. Realmente são dúvidas, né, bem frequentes e até hábitos que acabam sendo adotados, né, de modo equivocado pelo desconhecimento mesmo. Então, importantíssimo ser esclarecido nesse sentido. E para finalizarmos, doutor Everson, esclareça para a gente quais são as possibilidades para tratamento desta doença, do câncer de pele, e no contexto do nosso hospital universitário, o que é oferecido à população? O hospital universitário sempre abraçou essa campanha de prevenção contra o câncer de pele. Certo. Na verdade, a nossa campanha ela é anual e diária. Né? A todos os pacientes atendidos no nosso ambulatório de dermatologia, a gente recomenda a utilização do protetor solar, independentemente da patologia que o motivou a nos procurar. Então, a nossa campanha de orientação, de esclarecimento, é uma campanha diária, cabeça a cabeça, diária, permanente, com todos os nossos pacientes. Os nossos residentes são orientados a fornecer esse tipo de informação e orientação para o paciente. O nosso objetivo sempre é buscar o tratamento o tratamento mais precoce possível, né? E tentar diagnosticar o câncer de pele no início, né? Então, o autoexame do paciente, a gente sempre recomenda o paciente a fazer o autoexame e identificar, como a gente falou antes, aquela lesão com suspeita e nos procurar imediatamente. O Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, tem referência e tem ambulatórios específicos na nossa especialidade de dermatologia, que é o ambulatório de oncologia cutânea, que atende a essa demanda espontânea, né? Ou encaminhada, na maioria das vezes, uma demanda mais encaminhada pelo sistema de marcação de consultas, né? Seja de outros municípios ou de outros serviços aqui de Maceió, mas nós abraçamos e acolhemos esse tipo de paciente com lesões suspeitas de câncer de pele ou já com câncer de pele. Então, o ideal seria tratamento precoce. A gente pode fazer um procedimento cirúrgico desde a aplicação de pomadas, né, de cremes, a depender do tipo de câncer de pele, ou a eczeres, a retirada da lesão, e depois uma abordagem multidisciplinar, se for realmente a indicação. Isso tudo vai depender realmente do tipo de câncer de pele. Nós temos 3 tipos de pele mais incidente entre inúmeros tipos de câncer de pele. O mais comum é o carcinoma basocelular, depois o espinocelular e o menos frequente, mas o mais letal, se não for diagnosticado precocemente, é o melanoma. O câncer de pele, como a gente sabe, é o tipo de câncer mais incidente e prevalente no nosso país e no mundo inteiro, entende? E no Nordeste em especial, nos homens, ele é o segundo, porque o de próstata é o primeiro câncer diagnosticado, né, entre os homens. Mas nas mulheres, ainda no Nordeste, no estado de Alagoas, é o mais incidente, é o câncer de pele. Curiosamente, em Maceió, é mais prevalente o câncer de mama do que o câncer de pele. Interessante. Isso. Nos homens é o de próstata e depois em Maceió. Sim. E depois é o câncer de pele. Mas de uma maneira geral, no Brasil, o câncer de pele, sobretudo nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é o mais prevalente. Então, por conta disso, a preocupação é redobrada. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou essa campanha exatamente para isso, para a gente conseguir detectar o câncer de pele o mais precocemente possível e aumentar assim o índice de cura, né? E o Hospital Universitário, ele sempre abraçou, desde 2014, o nosso serviço de dermatologia disponibiliza o ambulatório. Especificamente, antes da pandemia, a gente tinha um dia que era o Dia Nacional, nós atendíamos os pacientes de demanda espontânea,
fazia divulgação através das mídias, né? E o paciente nos procurava para a gente atender e encaminhar de acordo com cada caso para o devido tratamento, seja câncer de pele ou não. Esse ano, e principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, o hospital e o serviço de dermatologia optou para fazer campanhas mais educativas, através de panfletagem, através de banners, através de divulgação, né? Seja com aula, entrevistas e tudo mais, como agora nesse espaço, que é muito importante para isso. Mas esse ano, o Hospital Universitário, daqui da Universidade Federal, optou mais pela campanha educativa. No entanto, a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional de Alagoas, juntamente com o Ambulatório de Especialidades do Hospital Escola da Uncisal, vai promover a campanha presencial, com atendimento à população de risco que tem o interesse, né, especificadamente, de ser examinado para detectar precocemente o câncer de pele, exclusivamente para câncer de pele, ok? Então, já tem data definida? Sim, dia 2 de dezembro, as informações estarão disponibilizadas no link, que vai ser postado logo mais, mas eu acredito que vai ser no dia 2 de dezembro, que é um dia de sábado, geralmente é o primeiro sábado do mês de dezembro. Então fica aí o convite feito pelo Dr. Everson para a participação neste momento na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, no dia 2 de dezembro. Tá? E Dr. Everson, muito obrigada por sua disponibilidade e contribuir com o nosso projeto. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, nós agradecemos em nome do Serviço de Dermatologia pelo espaço para divulgar a nossa campanha, né, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde os serviços de dermatologia daqui de Maceió, seja a Universidade Federal ou a Universidade de Ciências da Saúde, né, que sempre abraçaram, né, esse tipo de campanha por saber da importância, a relevância, né, na detecção precoce do câncer de pele. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos e seja sempre bem-vindo para possíveis temas do seu interesse e de interesses também do programa de residência. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Tá bom, então aqui nós encerramos o nosso episódio e nos encontraremos nos próximos do nosso Talk Web Show.